Não falamos o suficiente de Hajime no Ippo. Não vi nada. O meu irmão já assistiu Hajime no Ippo em 5 vezes. 5 vezes, meu irmão já viu. Já me recomendou e até hoje eu não pisei nem meus pés nesse anime. Não falamos o suficiente de Hajime no Ippo. É só Quando eu react. digo isso, não quero dizer que Hajime no Ippo é uma obra desconhecida. Afinal, Não, uma série é com mais de famoso. 100 milhões Famoso, muito bem falado. Acho que é isso. Animes com mais de 100 milhões de cópias. Que legal. Gojo 13. Quem diabo é isso? de volumes vendidos desde 1989, Rapaz, legal. tendo números comparáveis a Hokuto no Ken, Astro Boy e Shingeki no Kyojin sem nunca sequer ser lançado fora do Japão. Digo que não falamos o suficiente desse mangá porque muitas pessoas conhecem Ippo, mas não estão acompanhados ou sequer sabem demais da obra, além Sei de não. que é aquele mangá de 1400 capítulos sobre Eu só sei que é anime de boxe. boxing. Acho que só o tamanho da série é um obstáculo bastante intimidador. 1400 capítulos de um mangá sobre boxing? Porradinha foda, normal mesmo? Não dá, né, Soco, Barão? soco, bate-bate, soco, soco, vira-vira. É maior que o Pirata que Stick, com a premissa tão simples em um mangá de esporte. E tão peste! poucas pessoas falando do que acontece na história. É difícil não? de convencer É? um novato a começar algo tão gigantesco. Bom, a melhor forma de descobrir é lendo, não é mesmo? E mesmo sendo um leitor iniciante da história, 3 meses depois de ter começado, aqui Tem anime, mas recomendo um anime. estou eu para dizer que sim, Hajime no Ippo é tudo isso mesmo. Diria até que na lista de shonens artificialmente alongados para vender o máximo possível, Ippo é o mangá que se adaptou melhor nesse formato. Eu genuinamente acho que Hajime no Ippo, apesar de sua idade e defeitos, Ai, boy. é o melhor shonen que está atualmente em publicação. Iria. É irônico já que está há 30 anos em publicação, mas eu acho muito injusto que a popularidade e a discussão sobre a obra não reflita as vendas. Bom, então vamos falar de Hajime no Ippo, Tá, pé, fazendo só uma burrão. pequena síntese que sirva de recomendação para novatos, assim como o que eu achei de cada saga do começo até os capítulos recentes, para interessar quem parou no caminho a talvez retomar sua lida. Aviso de spoiler. Não vem chorar nos comentários que tomou spoiler porque eu te avisei. Esse é clássico. Ah, esse vídeo é 2 anos atrás. Select and make your first pick. 10, 9, 8, 7, 6. Choose and pick the best one. Nossa, é da hora. Eu gosto de boxe. 4, 3, 2, 1. Select and make your first pick. Eu tinha tudo para gostar de Hajime no Ippo quando penso bem na obra. Jorge Morikawa, o autor da série, foi assistente de Shuichi Shigeno, que criou um dos meus mangás de esporte favoritos, Initial D. E qual foi o assistente de Morikawa por um curto período de tempo? Kentaro fucking Miura. Kentaro Miura. Ele é... Não sei quem é. Ah, de Berserk, é verdade. Inclusive, o Miura foi demitido do seu trabalho aos 18 anos porque, segundo Morikawa, não havia nada que ele podia ensinar a Miura que ele Cacete. já não soubesse e tivesse talento para fazer, mesmo sendo mais novo. O Miura. E como o Miura já tinha uns vagos esboços e conceitos de Berserk em mente, Morikawa não queria sentir que estava limitando seu pupilo e o encorajou a sair para começar sua própria Que história. legal. Por alguma manipulação estranha do destino, não teríamos Berserk hoje se não fosse por Hajime no Ippo. Então, caso você seja do Que tipo legal. que diz, Eu não vejo shonen, são obras sem mérito, nenhum deles se compara ao ápice da ficção como Berserk. eu diria... você tá certo. Mas tome vergonha na cara. É isso aí, meu irmão. Achei, ué. Eu não diria que Ippo está nos mesmos patamares que Berserk, mas a evolução artística de Morikawa é inegável. Dá pra ver claras referências ao traço do Shigeno, já que no começo Ippo e diversos outros personagens têm o rosto mais redondo no formato de feijão, como você veria em Shigeno desenhando em Initial D ou em Baribari Densetsu. Mas aos poucos, bem lentamente mesmo, você vai notando um avanço na qualidade da arte. Os personagens Vai recebem um melhorando. design enorme com o passar dos capítulos, mas que foi tão gradual e sutil que você mal percebe a não ser que você pegue os primeiros capítulos e olhe logo após olhar os mais atuais. É prova clara de que se você desenhar todos os dias, sua progressão vai acontecer sem ao menos você perceber. E eu acho que essa não é nem a forma final do traço do Morikawa, dado que ele ainda está desenhando. E isso sou eu falando do traço em específico, porque quando o assunto é composição e lutas no geral, as partidas de boxing já começaram espetaculares. Bonito, De hein? alguma forma conseguem evoluir ainda mais e ficar dinâmico ao ponto de você esquecer que todas as lutas se passam no mesmo quadrado de sempre. Conceitualmente, uma série Tá tão longa que não tem bexiga. Ô, bonito o design. uma lore extensa de um sistema complexo de poderes para explicar, não devia ser tão legal de ver. Quanto mais tão denso assim, uma hora ia ficar entediante ver soquinho atrás de soquinho por tantos capítulos. Mas não teve um momento sequer em que eu parava em alguma ilustração durante qualquer luta e não pensei, uau, olha pra isso, ou eita pô, aquele cara tá bem? O impacto Ave transmitido nos quadrinhos Maria! quando o soco é acertado não é Tá nada além de porra! chocante.
O sentimento de peso, rapidez e fluidez no movimento de cada lutador faz com que o acerto de um punho pareça mais com que um carro passou por cima de quem tá apanhando. Mesmo sendo um mangá que se mantém nas bordas do mundo real, Só lapada. Morikawa sabe dançar muito bem dentro e fora da borda do realismo com o exagero que ele coloca na força desses socos certeiros. E isso é nas lutas do começo. Ave Lá na frente Maria, fica olha que bonito. muito mais viajado quando Mori vai além da realidade em distorções e alucinações nos olhos dos lutadores. Por exemplo, sabe quando um personagem numa luta diz: Nossa, esse soco foi tão forte que minha barriga parecia que ia sair. Bom, chega um ponto que Ippo cansa de só dizer isso e realmente ilustra pessoas tendo a cabeça explodida durante uma. Legal, fica muito legal. Claro que não é isso que acontece. É uma representação, é óbvio, mas quando tem a imagem parece mais lúdico, né? Cara, ia ter que pôr uma bigorna na luva pra ter esse efeito, mas eu acho muito interessante que ao invés dessas frases cansadas serem ditas, elas são expostas no sentido literal. É legal. Para que o leitor sinta a dor absurda dos ataques. Mesmo que aquilo não esteja realmente acontecendo, é uma forma eficiente de quebrar a monotonia que seria as mesmices das lutas 100% realistas, enquanto mostrando o peso ao invés de só deixar para a narração dos outros personagens. O transe em que os lutadores ficam também reflete muito bem o jeito que eles estão atordoados depois da exaustão que é apanhar tanto na cabeça. Não é como se essa técnica fosse usada sempre no começo da luta. Eu acho o boxe muito legal, mano, mas é muito perigoso. É esporadicamente espalhado em diferentes lutas para que você nunca esteja esperando e reaja sempre com Porque eu gosto muito de arte marcial, mas boxe eu não praticaria não, velho. Porque é só murro na cabeça, só murro na cabeça. é o quê, macho? A gente vê depois como é que a rapaziada fica. Quando acontece. Tá bom, Takumi. Então Ippo tem uns desenhos da hora. E daí? É só isso que o mangá tem pra oferecer por mais de 130 volumes? E aí que eu te respondo, tá com a hora marcada pra dar a bunda, é arrombado? Deixa eu terminar É de isso falar. aí, meu irmão. Tem paciência, boy. Esse maluco é cearense, boy. Eu tenho quase certeza disso aí. Se não for cearense, ele é do Nordeste. Ele é do Nordeste, barão. Pela forma que esse fresco fala. Hajime no Ippo tem um começo bem simples, mas bastante marcante por sua execução tão boa. Sendo vítima de bullying em seu primeiro ano no ensino médio, Ippo, filho de uma família de pescadores e tendo que ajudar sua mãe constantemente nos negócios, vive Ele uma vida sofre sem bullying. amigos e é péssimo em socializar na escola por estar tão ocupado. Incapaz de se Sofre defender de seus bullying. atacantes até ser salvo por um estranho que estava caminhando por ali. Esse estranho não era ninguém menos do que Mamoru Takamura, um boxeador local do ginásio Kamogawa. Se recuperando dentro do ginásio e convidado pelo coach Kamogawa a socar um saco com um desenho de quem o estava incomodando, Ippo dá seu primeiro soco e a força de seu punho é notável e audível para todos ali presentes. Takamura então percebe que o físico de Ippo é adequado para o de um boxeador, tendo força natural pelo seu trabalho braçal E ele sofre bullying. do dia a dia, e decide dar para Ippo umas fitas do Mike Tyson para ver se ele se animava para praticar o esporte. E realmente dá certo, mas eu preciso de mais que mero entusiasmo para praticar o boxe em si. Ainda mais profissionalmente. Então Takamura manda Ippo fazer o seguinte desafio. Se ele conseguir pegar 10 folhas enquanto elas caem da árvore durante os seus jabs, em uma semana, Takamura treinaria Ippo no ginásio. Na verdade, Takamura não tinha plano nenhum para treinar Ippo e só queria dar um chega pra lá nele, mas uma semana depois, quando foi ver o resultado, Ippo na verdade tinha entendido errado. Socando a árvore para pegar as folhas, ele mostra que se limitou em pegá-las apenas com uma mão só. E ainda assim conseguiu Eita fazer exatamente peste. como Takamura havia lhe pedido. Tá O que vem a peste. seguir são os primeiros passos de Ippo, sendo treinado pelo próprio coach do ginásio, Genji Kamogawa. O lugar não é necessariamente popular e se não fosse por Takamura, que também havia recrutado 2 amigos delinquentes, só haveria mais um outro boxeador notável ali e Esse é tira o o rival Miyagi. dele, né? Mas desde cedo Ippo nota que é diferente dos outros boxeadores apenas no quesito de motivação. Takamura, por exemplo, tem como motivação trazer 6 cinturões mundiais de 6 classes de peso diferentes para o ginásio Kamogawa, prometendo ser o responsável a fazer o mundo todo virar seus olhos ao cenário esportivo do Japão. Miyata, no seu caso, treina para continuar o legado de seu pai, que teve que se aposentar depois de uma luta onde quebrou o maxilar que também lhe custou seu casamento. Comparado a até Kimura Poxa, o cara quebrou o maxilar e a mulher deixou ele. Acaba bom. e Aoki, os 2 amigos delinquentes recrutados por Takamura que querem melhorar a ponto Olha lá o resumo do episódio 1 ao 414, a riboba. de conseguir derrotá-lo um dia, Ippo não tem nada a oferecer em termos de motivação, além de eu quero ser mais forte e eu acho o boxing legal. Ele se sente deslocado por isso, mas eventualmente vai treinando e aceitando que sua melhora no esporte é exponencial. Os próximos arcos, então, procedem a exibir Ippo ganhando o torneio de novatos do Japão até chegar no cinturão nacional da categoria peso-pena contra Ele Takeshi perde, né? Sendo. Ah, primeiro campeonato normalmente a pessoa não ganha, né, Draco? E se você me permite dizer, esses primeiros 200 e poucos capítulos definem o clima para o resto da série com muitas Mano,
200. Ele participando do primeiro campeonato. Lutas boas e adversários marcantes apresentados um após o outro. Eu até estranhei o quão rápido a história se passava nesse começo de série. Se em menos de 300 capítulos Zippo já virou campeão nacional, o que diabos ele vai fazer nos outros 1.100 se ele não chegou no Mundial ainda? Mas o que eu não havia notado é que aos A iluminação tá diferente? Não, só a janela que tá aberta. poucos Morikawa estava introduzindo mais do que meros rivais na história, mas sim verdadeiros protagonistas com cada luta que Ippo tinha em seu começo de carreira. Veja bem, Hajime no Ippo faz o que eu gosto de chamar de rodízio de protagonistas. O elenco é tão vasto e foca em tantos personagens simultaneamente que a esse ponto é difícil dizer que o Ippo realmente é o personagem principal. Se a história fosse apenas sobre Ippo Makunouchi, o mangá provavelmente teria acabado em uns 700 capítulos, e apesar de ser interessante pensar em como seria esse universo paralelo, é justo dizer que esse mangá alternativo seria Sexo do nada. bom, mas não teria o apelo que faz a série ser tão diferenciada de outros mangás de boxe. Sabe aquele personagem que simplesmente rouba a cena toda vez que aparece? Aquele que te faz Eu não colocaria o Leório não, mano, nisso aí não. pensar, poxa, imagina se a história fosse sobre ele, ia ser bem Com a arte marcial que você nunca lutaria. Cara, foi a primeira coisa que eu falei que eu não lutaria boxe. Acho que boxe. mais legal. Qualquer outro, eu acho muito... eu praticaria, tá ligado? Porque tem uma segurança maior, velho. Pois é, aqui Eu não sei se eu lutaria Muay Thai também, não. Mas é que tá, acho que não tem campeonato de Muay Thai, não deve ter. Não deve ter, não. Ou tem, não faço ideia. Mas também é outra arte marcial legal de aprender, mas que eu aprenderia, mas não participaria de campeonato. Aqui está Hajime no Ippo, onde você nunca vai pensar isso porque todos os personagens têm uma parte da história dedicada exclusivamente para eles. Ah, só Seja por esses um arco mesmo. de 30 capítulos ou continuamente nos bastidores, absolutamente ninguém é deixado para trás após terem sua carreira documentada. E apesar disso alongar bastante a história em certos aspectos, eu não diria que ela é alongada apenas para vender mais volumes. Elaborando um pouco mais no meu ponto de por que Ippo não carregaria a história, não é porque ele é um personagem mal feito, e sim porque ele é simples demais para representar o cenário como um todo. Eu gosto do Ippo, mas ele é raso em Demora sua um pedaço estratégia quando de ele luta, acaba. e a forma boazinha que ele se apresenta não se convida a outras modalidades e filosofias de luta. Ele é um noob, ele foi treinado por um péssimo coach que, apesar de ter um treinamento efetivo, tem a sabedoria de um vibração. boxing da época de 1940, que de forma alguma se adapta bem nos dias de hoje. A estratégia do Ippo se resume a pular de cabeça em cima dos oponentes e tentar acertá-los. E pra ser justo a ele, É que o murro dele é potente, né? Então a estratégia dele é dar um murro e acertar. funciona na maioria das vezes, mas apenas graças ao poder destrutivo de seus socos. Se fosse qualquer outro dos ginásios tentando fazer essa estratégia de apanhar até acertar uma vez, com certeza eles não conseguiriam dar nocaute. Se o mangá fosse só sobre o Ippo, seria E o foco dele é nocaute, né? bem cansativo. Eu diria que já começa a ficar cansativo lá pra metade, onde toda a luta do Ippo se resume a Coach, eu tô apanhando aqui igual a Kenga, coach, me ajuda, o que eu faço? É o seguinte, tu vai lá, chega na cara dele E dá um morro. e dá um soco. Eu tô tentando fazer isso faz 5 anos, coach, eu não tô sentindo meu Não braço. tá tentando Eu direito. juro, coach, eu vou morrer aqui, meu olho não tá abrindo, coach. Deixa de choro, o seu tanque de oxigênio ainda não se esgotou ainda. É engraçado, quando o Oi tá desse jeito aí, eles fazem um corte pra desinchar e você conseguir olhar, abrir o olho um pouquinho. O tanque reserva de oxigênio que os seus pulmões têm faz com que tenha ar no seu sangue, enquanto um glóbulo vermelho da sua corrente sanguínea contém uma molécula de oxigênio. Você ainda pode lutar. Mas, Quê? coach, isso não faz sentido nenhum, olha pra mim, você quer que eu apanhe mais ninguém? Presta atenção no que eu falei, O cara meteu enquanto tu puder respirar, vá lute. moleque inútil. Vai lá e ganha. Enquanto tiver uma molécula de oxigênio no seu glóbulo sanguíneo, você pode lutar. Caralho. Ainda bem que o mangá não é apenas sobre o Ippo, porque com outros personagens podemos ver modalidades, categorias de peso e filosofias de vida que não veríamos se ficássemos limitados em apenas o Ippo. Por exemplo, Takamura é um cara super escroto. Ele gosta de arrear as calças do Ippo na frente de pica todo dele. mundo, enfiar dedo no cu dos amigos Brincadeira saudável da peste. dele, assediar toda mulher que encontra. Não, tem... E é Mano,
E a piroca do cabo do boneco aparece mesmo. Egocêntrico e inconveniente o Que diabo é suficiente isso? a ponto de todo mundo da plateia vaiar ele após suas vitórias, mesmo quando ele tem fãs. Ele é o pleno estereótipo do boxeador machão da velha guarda, incluindo em ser um babaca que afasta todo mundo porque é coisa de homem. Mas por trás de um misógino infantil que não consegue se dar bem com absolutamente Oi, o cara é bom mesmo, viu? ninguém, há um lutador realmente imbatível que dá tudo de si em seus treinos e combates. Ele é praticamente o Saitama da série dele, não tendo uma derrota sequer em sua carreira. Sua dedicação Porra! é tão grande que ele decidiu lutar com uma categoria abaixo de seu peso ideal, passando dias morrendo de fome e treinando apenas para completar seu desafio de obter 6 cinturões. Quando logo no começo da história ele luta contra o urso selvagem e ganha, é difícil ver ele tendo Um urso. dificuldade com qualquer oponente humano. E mesmo no fundo sabendo que ele vai ganhar, há sempre algo que lhe faz pensar, mas e se ele perder? Isso porque com cada divisão de peso que ele passa, Takamura se encontra cada vez mais próximo de seu peso ideal sem ter alguém para treinar. Praticamente não existe Que peso foda. pesado no Japão, e isso é em parte porque ninguém liga para o cenário japonês de boxe. Muitas pessoas associam as lutas e os grandes mestres do esporte aos pesos pesados, e pela natureza magra e baixinha dos asiáticos, ninguém presta atenção nessas conquistas por não acharem interessante um bando de magricela do outro lado do mundo, que é algo que em parte acontece no Mas realmente. cenário do mundo real. Até eu não entendo, não, a parada do boxe, não. Exemplo, qual é o level mais baixo? Porque tem o peso pena e tem o peso mosca. O que é mais pesado, a pena ou a mosca? Rapaz! Quanto mais Takamura sobe, mais isolado ele fica, tanto por encontrar oponentes que agora dão socos bem mais fortes do que está acostumado, como também na vida real com a sua família. Seu irmão considera um vagabundo que segue um sonho idiota apenas para amaciar o seu ego, podendo pegar um emprego de verdade e assumir as responsabilidades de um adulto, e em parte ele tem razão, Takamura realmente deu é sono. infantil. Mas aí você lembra que ele realmente também tem moral pra ser filho da puta. Sendo do tipo que internaliza seus Rapaz. sentimentos, ele consegue ser bastante misterioso sobre o que realmente pensa de tudo isso. As lutas dele são sempre incríveis de O ver mosca é mais e leve? torcer exatamente por essa causa. Você sabe que ele é embaixo. Que eu acho que é mosca, pena, leve, médio e pesos pesados. Deve ser, sei lá, mano. O mosca não é do MMA? Eu não sei. Sei não, mano. Mas até quando? Ainda mais quando alguns dentro da história teorizam que ele tem um ponto cego em seu olho direito causado por repetidas lesões. Vixe. Algo que até agora não temos certeza se é mera superstição ou algo que Takamura não quer revelar por poder comprometer suas futuras lutas. Takamura é o meu personagem favorito e o de muitos fãs da série. E por ótimos motivos também. Então é claro que vamos dar uma passada de pano nele por ele ser um filho da BNN é bom. porque se ele não for filho da puta, ele não é o Takamura. Mas se B99. você gostar de alguém um pouco mais suave, temos personagens como o Ryo Mashiba, um boxeador conhecido como o Eita ceifador porra! sinistro por ter longos braços e ter um estilo de boxing de Detroit, soltando foda. socos curvados com um braço abaixo da cintura e Eita, outro para soltar carai! jabs mais fortes e afiados, que mais parecem uma foice. Eu diria que ele é o personagem que mais muda durante a série. Aqui ele até parece normal, mas como ele é um personagem de natureza mais edgy, sua aparência foi mudando até combinar com sua personalidade e ficar mais ou menos assim. É uma mudança um tanto sutil, né? Eu acho que ele ficou tipo uns É, pô, mudou quase nada. 5 meses sem dormir pra conseguir essas olheiras de É, estimação. pô. Mas ele tem um Rapaz, é motivo muito sutil a diferença. muito bom pra ter essa cara de edgelord. Afinal, ele tem a fama de aposentar diversos tá. de seus oponentes após vencer. Depois de perder os pais em um trágico acidente de carro, Mashiba sentiu que não podia confiar em ninguém além de si mesmo para sustentar a si e a sua irmã mais nova, Kumi. E apesar de ser infame no mundo do boxing pelos motivos mencionados acima, ele pelo menos considera que fez um bom trabalho com a sua irmã. Por ironia do destino, Kumi é a menina que Ippo tem uma leve queda por. Ela gostaria de se aproximar dele também, mas Mashiba é tão intimidador apenas por existir que acaba afastando qualquer um de chegar nela. Que desgraça foi isso, meu irmão? É interessante ver se Mashiba vai deixar se levar pra violência quando está Cara, prestes virou a perder, Luffy do sendo nada. desqualificado por táticas ilegais, ou se ele vai se controlar pra jogar limpo. Ou só perder mesmo, também é uma possibilidade. Não é à toa que Kumi tem uma versão tão grande ao boxe. Entre Ippo e Mashiba, é difícil não ver o mangá servindo de inspiração para o que seria Initial D. Mas quais são as grandes inspirações que Morikawa usou para escrever Hajime Joe? É Ashita no Joe. Não vamos fingir que não sabíamos da É. resposta, claro que é Ashita no Joe. Apesar das duas séries terem fanbases bem amistosas, sempre vem alguém perguntar se um é melhor do que o outro e ficar fazendo guerrinha, que é o que a internet adora fazer. E apesar de dar medalha de ouro para Ashita Tem anime não, Ashita no Joy? no Joe como Eu conheço a Ashita no Joy já tem um tempinho já, mano. Eu acho que tem anime dele. Porque eu não acompanho muito mangá nem nada. E o que eu conheço é de anime, então.
melhor mangá de boxing já feito, Hajime no Ippo confortavelmente ganha medalha de prata sem competição. Eu gosto bastante de Joe e é impossível apreciar Ippo sem ver o quanto Morikawa respeita Tetsuya Tem, mas é de 70, isso faz tempo, hein? Chiba e Asaki Takamori por criarem um mangá que inspirou sua geração nos anos 60. E como o plágio é a forma mais alta de bajulação, e é óbvio que esse amor a Joe seria encarnado em um personagem específico, Rapaz. Takeshi Sendo. Sem tirar nem pôr, Sendo é uma versão moderna de Joe Yabuki. Ele tem a mesma atitude de delinquente maluco, o mesmo penteado, a mesma backstory de não conhecer os pais. Só falta ter um estilo de contra-ataques e fazer o cross-counters, que a homenagem tá feita, mas o especialista de counters já é o Miyata, o as do ginásio que sai um pouco após Ippo entrar e derrotá-lo durante o treino, prometendo que na próxima revanche deles iria ser no ringue, algo que com certeza não vai demorar mais de 1000 capítulos para ver uma conclusão. Ah, ainda Mas bem. uma coisa que eu digo que É Ippo faz rápido. melhor do que Joe é demonstrar a camaradagem e o senso de comunidade que é vindo da prática de um esporte. A Asta no Joe era uma história bem feita, mas que usava do boxing para passar sua mensagem sem realmente se aprofundar muito no assunto. Enquanto em Ippo, o protagonista entra e sai do ringue, mas o foco ainda é sobre o boxing. As categorias de peso, a dieta árdua, a desidratação, dano físico causado ao tentar controlar seu peso sem perder massa muscular, os diferentes estilos que tem apenas para socar uma pessoa e como pessoas É legal que realmente é baseado na vida real, pô. É importante essas coisas aí, Alester. diferentes descobrem e adaptam É isso mesmo, contra é seus isso pontos mesmo. fortes e fracos. Tem muito mais substância aqui graças ao mangá realmente ser sobre o esporte. Joe nunca ligou para o boxe em si, ele só usava da modalidade para provar que ele era melhor do que qualquer um que o contrariava de uma forma que não colocasse na cadeia de novo. É por isso que ele não era motivado por uma paixão pelo esporte, ele só tinha um complexo de inferioridade tão Ele só queria ser bom, né, pelo visto. grande que havia deturpado sua mente em achar que é legal se matar a troco de uma vitória no ringue. Mas já fazem 60 anos desde os anos 60. E nós, como uma sociedade, tempo. temos o conceito de que se matar assim não é coisa de macho, mas sim um desperdício de vida. Então ver sendo realmente Ele morre? Rapaz. gostando de boxing mostra que O cara morreu num ringue lutando. mesmo ele sendo rebelde, ele foi salvo pelo esporte, assim Acaba como quando Kimura 3 e horas. Aoki. Desses dois eu gosto muito do Aoki, apesar dos dois serem jobbers que não chegam nem mesmo perto do talento de Ippo, Takamura ou Miyata, nós torcemos para eles do mesmo jeito, afinal não é porque eles estão lá no topo com um monte de cinturões que isso desvaloriza a vitória de lutadores mais simples. Afinal você não precisa abrir mão de todo o seu tempo e responsabilidades no boxing para ser um boxeador, ou até mesmo para ser um bom boxeador. Os dois têm um emprego de tempo integral e no caso do Aoki ele é o único do ginásio que tem uma namorada. A motivação do cara é literalmente Eita. terminar logo a luta dele pra poder chegar em casa e comer buceta, cara. Nenhum Tá certo, perfeito. dos cabaços do Perfeito, anime já. pode dizer isso. Perfeito. Pra mim, é o que é Shed, desculpa. Tem uma Ah, luta inclusive, muito boa 10 de no Aoki 10. contra Katsutaka Imai, que já foi campeão nacional, que teve que largar sua namorada e seu trabalho pra ganhar um cinturão. E acho uma falta Peba. de respeito imensa ver Kimura achando que vai chegar em algum lugar tentando fazer um malabarismo de todas as suas responsabilidades. Já Kimura acha ele um belo de um palhaço por abrir mão de pessoas e objetivos que ele realmente ama porque não consegue cuidar das duas coisas. Brabíssimo. Dizendo que se ele falhou nisso é porque ele é incompetente e que depois de derrotar o cara no ringue ele vai voltar pra casa feliz da vida pra comer a mulher dele. Aí, caralho, esse cara é um herói. O relacionamento desses dois é incrível, sabe? E depois da luta mais engraçada no mangá inteiro, com a Aoki usando a genial técnica de olhar pra plateia pra fazer o oponente virar a cabeça e tomar uma porrada, o Aoki é cheio de tática assim pra ver se ganha as lutas, é ótimo. A partida termina num empate. Pode ser meio broxa, mas é uma forma bastante efetiva de dizer que nenhuma filosofia de vida é melhor que a outra. Não é porque você acha que vai vencer que sua narrativa vai condizer com a realidade. Você pode treinar até quebrar os braços e pensar o que quiser de si e do seu Real. oponente, mas são vários elementos que decidem sua vitória. Real, real. Muitos deles estando bem além do seu controle. Pode ter empatado, mas o outro que tinha um amorzinho pra voltar pra casa, esse realmente ganhou, tá ligado? Ele perdeu. Ele empatou no ringue, mas ele ganhou que ele tinha alguém esperando ele na casa dele. E o outro que empatou e vai ficar triste. Alexander Vogue Zangief é responsável por uma das backstories mais tristes do mangá inteiro e passa essa mensagem de forma nada menos do que emocionante. Crescendo em uma família pobre durante os últimos anos da União Soviética, Vogue era o homem da casa desde cedo. Cuidando de uma mãe doente que o fazia viver entrando e saindo de hospitais,
A forma dele de tentar trabalhar desde jovem foi sendo aceito pelo coach local para ser o melhor boxeador da história do boxe. Mas quando ele chega no Japão para tentar ganhar o torneio japonês Classe A contra Ippo, eles decidem conversar um pouco sobre o que acham de estar competindo. E quando Vogue pergunta a Ippo se ele gosta de boxing, ele responde que sim sem pensar duas vezes. Vogue, porém, diz que ele tem um pavor imenso dos próprios punhos, mas que ele precisa continuar lutando por sua mãe, porque mesmo em territórios estrangeiros, o que ele mais deseja, o que ele mais sente falta é o ensopado que sua mãe fazia. E que se ele voltar para casa sem dinheiro, ele não vai ter nada para provar para sua mãe. Vixe. Isso aqui já me quebrou bastante, porque você meio que não sabe Ele para é quem torcer pobre. nesse começo de capítulos. Você gosta tanto dos personagens introduzidos que em parte quer mais que o Vogue É ganhe. legal quando é luta por trabalhado, que nem ele falou, né? Hajime no Ippo não é só trabalhar do Ippo, é trabalhar do outros personagens também. Muito legalzinho. Mas infelizmente a vida não é sobre merecer. Ippo não pode entregar a luta apenas porque ele simpatiza com Vogue. E Vogue provavelmente não aceitaria uma luta meia boca por saber que não deu o seu melhor, por entender muito bem o medo que ele tem de machucar as pessoas. E mesmo perdendo e tendo que voltar para sua casa, ele encontra um motivo para realmente amar o que faz, se perguntando o que sua mãe acharia ao saber que ele perdeu. Ainda assim, uma chance de voltar para casa e vê-la, agora sabendo que tem um novo objetivo, tentar ser o melhor em tudo de aqui em diante. Como Kamigawa disse na luta de Takamura contra Brian Rock, não são todos que são recompensados pelo trabalho duro, porém, todos que vencem. Caralho, que cabelo nojento, meu irmão. O cara é careca todinho e tem um fiozinho de cabelo na testa. Trabalho duro. A primeira parte da frase é algo que é facilmente demonstrado quando Ippo luta contra outro oponente e tem o gosto de sua primeira derrota, Eiji Date. Um lutador na casa dos 30 que está prestes a se aposentar, mas antes deseja ter uma revanche contra o único que conseguiu derrotá-lo no ringue, o mexicano campeão mundial da Oxi. Leozinho React. categoria peso-pena, Ricardo Martinez. Seu punho curvo que parece uma saca Oxi, isso tem jogo? rolha tem força suficiente para parar o coração de seus oponentes caso acerte o peito. E dada a experiência de Dato, somado com as táticas que ele tem Vixe. comparado com as zero que Ippo tem agora, não faria sentido ver ele ganhando de Date. Derrotas servem um propósito narrativo na história talvez muito mais importante do que vitórias. Não se pode fazer um personagem perder muitas vezes, senão ele vai parecer alguém sem propósito na Sim. narrativa. Mas também fazê-lo ganhar demais toda vez é uma forma fácil de deixar o personagem tão previsível quanto um perdedor. E é boxe, Borão. Nem sempre o cara ganha, não. Depende muito de estratégia, depende de como você acordou, depende de como é que você tá. É preciso encontrar um equilíbrio que Várias coisas, pô. muitas vezes não é claro para um autor durante sua escrita. Apesar das comparações com Ashita no Joe, eu acho que algo mais equivalente à narrativa de Hajime no Ippo seria Pokémon. Acho que todos nós que crescemos assistindo o anime ficamos com raiva quando vimos Ash perdendo sua primeira liga Pokémon. Ele é o Sim. protagonista, como é que ele pode perder? Eu projetei tantas emoções nele, ele tem que vencer igual nos meus videogames, senão ele é um fracassado boa. Pior que dá raiva mesmo, hein? Mas depois de crescer e olhar bem pra luta, eu Mas a diferença é que o Ash não ganha de nada em porra nenhuma, pô. Demora 10 anos pra esse corno ganhar alguma coisa. considero uma mensagem bem forte e madura para colocar para as crianças verem, mesmo com a maioria sendo muito nova para processá-la. O Ash não merecia ganhar a Liga Pokémon. E apesar de ser memeado nos círculos da internet por ser um treinador ruim, a primeira derrota dele foi uma grande lição. Ele não era um mestre, ele tinha um Pokémon que mal obedecia às ordens dele, ele não treinou por nem mais de um ano e já estava participando em um campeonato nacional que acontecia uma vez ao ano. Ele mereceu perder. Querer não é poder, não importa o quantos Ele tem que perder pra ter o crescimento dele, né? flashbacks e poderes de amizade sejam cuspidos na sua cara para você ver o protagonista finalmente ganhando o que quer em alguns shonen. Essas amarguras da derrota, em tanto Pokémon Ei, dei spoiler não, bara. quanto Ippo, compartilham da mesma energia. Sabe, eu não sei como os executivos realmente acharam uma boa ideia fazer um reset no progresso do Oeste toda vez que eu troco de região, porque, vai ter muita continuidade, as crianças não vão lembrar de nada, quando Hajime no Ippo é o perfeito contra-argumento para Pokémon. Aqui está uma série de shonen para crianças, as duas sobre cenários competitivos, uma caralhada de episódios filler, mas um deles é aclamado até hoje pelo uso efetivo da continuidade. Enquanto isso, o Ash, temporada após temporada, fracassou até quando decidiram tirar uma forma espiritual do Greninja Requiem do rabo dele, que foi feita exclusivamente para que ele conseguisse ganhar a Liga Pokémon, até o último momento onde os executivos descobriram que os escritores queriam ver esse buceta ganhar, depois de 20 anos perdendo ligas Pokémon. Aí é esse eu vi a foda. mídia. Aí é bom, né? Naquela temporada merda de Sun e Moon que decidiram inventar uma Liga Pokémon que qualquer um podia ganhar e ele ganhou. Uau, eu ganhei ali a Pokémon. Aí não é paia, legal? né? Não, Aí... não precisava nem de
insígnia pra Aí entrar é nessa paia. merda, já que não existe insígnia pra pegar nessa região. Fora Aí a cidade é de paia Penn, mesmo. É um jogo de bola com seus amigos depois de perder a Copa Não, Mundial. aí. Bela bosta. Aí é no seu paia. Pokémon. É por isso que Digimon sempre vai ser melhor. Know your fucking place, trash! O cara Acho que meteu eu essa e foi estranho. embora. Enfim, vendo o Date ganhando é apenas o começo, porque serve para estabelecer a diferença enorme entre o boxing no cenário japonês e o cenário mundial. Porque a mesma emoção que aconteceu com a perda de Hippo agora é feita com Date. Date teve que viajar até o México para lutar contra Ricardo quando sua mulher estava grávida de seu primeiro filho. E não só ele perdeu a partida, mas teve que voltar para casa para descobrir que sua mulher havia perdido o bebê dele, ficando completamente desmotivado, não só para o boxing, mas para viver. Até que sua mulher Maria. finalmente o motiva a voltar ao ringue, porque ele simplesmente não era o mesmo se ele não recuperasse seu espírito de luta. Voltando então para finalmente Que tentar triste. tirar o cinturão do mestre mais uma vez. Ele estava lutando com seu filho morto como motivação, trazendo seu segundo filho para assistir a luta com sua esposa na plateia, e ainda com o Hippo e os outros amigos dele para torcer. Mas a realidade veio para bater nele de uma forma incrivelmente forte. Você achava que o Takamura era foda por ter um recorde de mais de 20 vitórias a 0? Que tal de 60 a 0? Pois é, Ave esse é o Maria. nível de Ricardo. E por causa disso, Date apanha igual uma puta, praticamente humilhado na frente de todos que ama e se importa, antes de ser nocauteado pelo seu próprio ataque, tendo 3 costelas quebradas junto com seu Porra! maxilar, forçando-se a Porra! aposentar após passar a tocha para Hippo, acreditando fielmente nele para eventualmente igualar os níveis nos dois países. Acho que você já entendeu pelo número gigante de focos nos personagens que de repente faz sentido o mangá ser tão longo. E isso é só falando das lutas desses bonecos. Como todos precisam de um tempo para se recuperar de cada luta, o rodízio de protagonista funciona para dividir e mostrar o que cada um tá fazendo enquanto isso. Eu nem falei dos momentos mais relaxados, como quando eles estão treinando, saindo por aí, falando com coaches, dando entrevistas, indo ao médico, encontrando família, são babacas uns com os outros na hora das festas, etc. O que, você acha que o mangá era sério o tempo todo? Nem fudendo que eu leria tudo isso se fosse. Na Se tivesse uma piadinha. competição de quantas piadas de Olha lá, ó, as pintas do boneco. pinto, bunda, bosta e mijo consegue caber no mangá, e Hippo ganhava disparado da indústria toda. Dá pra fazer bem uns 5 volumes só dessas piadas de quinta série que o mangá tem espalhado durante a publicação, e eu rio toda vez. Quer ver? Me diga, o que é esse começo Ah, isso aí vai ser um pelo encravado nos ovos. de capítulo aqui? Bom, essa ilustração aqui parece um fogo, né? Talvez uma chama de uma estrela no céu. Talvez uma analogia ao espírito de algum lutador enfraquecido. Talvez uma fogueira que... legal. Até os personagens de fundo têm foco e backstory dependendo dos capítulos. Sabe o Kamogawa, o treinador do Hippo? Ele parece um idiota ultrapassado sem sabedoria nenhuma do boxe, mas aí você descobre que ele na verdade parou de praticar o boxing porque seu melhor amigo e rival na época foi afetado por síndrome de boxeador indiretamente por sua causa. Como assim? Por ter entrado em um triângulo amoroso entre Kamogawa e uma menina que foi refugiada em sua casa para se proteger dos americanos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, com a ocupação dos Estados Unidos no Japão, forçando-os que a rolê ganhar da a vida porra. no cenário clandestino do esporte, o que causou um problema, porque a menina eventualmente começou a desenvolver sentimentos sobre Kamogawa e ele prometeu para ela recuperar a fé dos japoneses no país através do boxe. Infelizmente, Kamogawa não pôde aceitar o amor da Yuki porque sentiu que já tinha estragado o suficiente a vida de seu amigo Ginpachi. Mas aí ele descobre que Yuki veio de Hiroshima e sofre de envenenamento radioativo e vai morrer de qualquer jeito. E que Ginpachi Ixi, foi provocado a lutar Maria. contra xenófobos que propositalmente davam dano cerebral e mandavam os japoneses para o hospital por considerarem povos de países inferiores. E é só desgraça aí, vejo também, né? O que fez Kamogawa treinar para o desafio, mesmo sendo uma luta de boxe peso livre onde ele estava em desvantagem, a ponto de quebrar completamente os 2 punhos de tanta força que socou os americanos, Ave fazendo ele Maria. finalmente jogar a toalha e deixar Yuki viver seus últimos dias com Genpachi para abrir seu ginásio e deixar outros carregarem seu legado. Eu não esperava ele ter uma história foda assim pra fechar o Backstory primeiro do terço da caralho, história viu? de Hippo, mas ainda bem que aconteceu. Fantástico, 10 de 10. Que venha mais Rapaz. 1000 capítulos. O cara gostou. Agora, do 415 ao 1009. Rapaz, Agora que eu passei uma boa parte do tempo desse vídeo babando o ovo de Hajime no Ippo, é verdade, falou de muita coisa, né? está na hora de dar um soco no ovo dele também para falar um pouco dos quesitos negativos da obra.
Levando em conta que esse segundo ato possui 800 capítulos comparado ao primeiro, você acharia que teria mais coisas para decorrer, mas a história só acaba indo cada vez mais devagar com o passar dos arcos. Ao contrário da maioria dos mangás de shonen que se alongam mais do que devia por apenas vontade executiva ou porque o autor quer uma Porque quer vender, quer dinheiro. quinta jacuzzi, Hajime no Ippo tem esse tamanho porque é sobre a carreira inteira dos Yu Yu Hakusho, mas acho que se perde muito. atletas, todos Também. eles. Morikawa quer demonstrar o amor pelo esporte por fazer uma espécie de biografia para cada personagem. Cada partida, cada modalidade, cada motivo para eles entrarem no ringue, sempre sendo transparente nesse quesito desde o começo. Então não há reclamações sobre a trama demorar por esse quesito. Há um motivo para reclamar quando o ritmo da história toma um certo problema de que mais personagens são adicionados na trama que tem o mesmo propósito de personagens que já existem, ou quando muitas lutas acontecem que só não avançam nada da história. Por exemplo, eu expliquei sobre Takamura e seu desejo de ganhar 6 cinturões de categorias de peso. Sabe até onde ele conseguiu chegar 1400 capítulos depois? Em 3 categorias. Ele tem 4 cinturões tecnicamente. Talvez Morikawa canse e conte Eu acho legal o objetivo desse maluco. como se ele só precisasse É de muito 6 massa. cinturões no geral para terminar o grande desafio que ele colocou. Isso é em muito seguida. legal. Mas há um intervalo de mais de 8 anos de publicação onde Takamura só fazia pô. absolutamente nada na história. Além Vixe. de defender o título contra os randos que eram derrubados tão rápido quanto eles eram introduzidos. Ah, mas Mari. os outros estão fazendo O cara era bom mesmo, apoio, viu? alguma coisa durante esse tempo, não? Não. Aoki Kimura tem bastante lutas em que eles só perdem por alívio cômico, sendo recebe um certo foco desmerecido, onde ele não avança muito na história quando aparece. E Então vira encheção de linguiça mesmo. Ippo, assim como Takamura, defende o cinturão umas 6 vezes antes de tentar ir pro Mundial. Um dos maiores ofensores desse problema da obra é um personagem mais recente introduzido nessa parte da história, Manabu Itagaki. Basicamente, Itagaki é um baba Que porra é essa? ovo do Ippo que quer ser igual a ele, e ele é hypado como um Diabéis. dos personagens mais fortes e ágeis da Esses dois aqui são insuportáveis e feio pra caralho também. série, sendo tão rápido que pode constantemente fingir que vai fazer um movimento quando vai fazer o outro. Mas durante esse tempo todo, enquanto ele jura que quer pegar o cinturão nacional do Ippo, ele demora todo o tempo que eu já mencionei pra chegar no nível do Aoki e o Kimura, que não conseguem nem ganhar o torneio classe A igual a ele. Vixe, Ippo já após- teve um pupilo que queria Pois é enrolação pra caralho, viu aí? treinar com ele, que ele passou bem mais tempo junto no primeiro ato. Geromichi, ele treinou apesar de ser um completo zero à esquerda, saiu do ginásio e por ter que se mudar acabou se transformando em um dos melhores boxeadores do Japão fora da tela, tentando tirar o cinturão de Ippo e dizendo que mesmo ganhando ou perdendo, ele se aposentadoria porque o único motivo que ele tem para lutar desde É o seus começos humildes era encontrar seu mestre Ippo e saber se superou ele ou não. Ele apareceu, ele lutou, ele foi embora. Funciona muito bem como um baque emocional para os dois personagens. Tudo isso só para aparecer o Itagaki depois para fazer a mesma coisa, mais arrastado e com menos efeitos. Eu Vixe, caguei pra você, Itagaki. vixe. Outra coisa, sabe no vídeo de Katawa Shoujo quando eu falei que eu odiava romances enrolados Não vi. que não vão pra caralho de lugar nenhum? Não vi. Ippo era perfeitamente o exemplo que eu estava falando. Lembra da Kumi? Pois é, ela agora compete com 2 outras meninas que sonham em sentar na pica do Ippo. Uma é uma irmã mais nova do Itagaki e outra é a jornalista da revista de boxing local, Mari. E Rapaz. você sabe qual das 3 conseguiu ficar com o Ippo? Nenhuma delas. É uma perda de tempo total esse quadrado amoroso. Quer dizer, ele tem claras preferências com a Kumi, já que eles quase se beijaram várias vezes, antes de serem interrompidos por Mashiba, sua mãe, ou qualquer outro boneco que queira interromper essa murrinha que não vai a lugar nenhum. Estranhamente, ele já se confessou a Kumi, mas ela caiu no sono e por alguma lógica de Kuki do Ippo, ele considera que aquilo já conta como uma confissão válida. Então, se ele fez uma vez, ele não consegue fazer de novo, né? Rapaz, não é assim. Atualmente. Já faz 10 anos dentro da história que eles estão exatamente assim. Ah, Miyata. Eu só não pulo suas lutas por serem inúteis porque o Itagaki já cumpre essa função. Então Vixe, o Itagaki Maria. prometeu desde que saiu do ginásio Kamogal em ter uma revanche com o Ippo. Mas desde que ele saiu, ele tá lutando em uma categoria de peso muito abaixo do ideal, quase se matando pra uma luta que simplesmente não acontece. E E ele não consegue então, né? algo que não só pesa pro Miyata, mas pro Ippo também, já que ele é um rival mais importante pra Ippo do que o próprio Rival como,
como se o cara tá lutando noutra categoria? Ricardo, nesse segundo ato, o Ippo finalmente decide ir pro Mundial para lutar contra Miyata, apenas para descobrir que o coach do Miyata não tem interesse nenhum em competir contra Ippo por ele já querer ir pro Mundial também. Com isso, o Ippo se sente desmotivado até a Kamogawa sugerir que ele vá e derrote todos os outros campeões da região do Oceano Pacífico. Então lá vai o Ippo lutar contra um monte de outros personagens que Randall também, né? nem ele, nem os leitores queriam saber ou ver ele lutando. De novo, eu ainda estava gostando da leitura e ainda estava bem desenhado. Aconteceram várias lutas boas e personagens novos legais estavam sendo introduzidos nessa hora. Teve a luta do Mashiba contra Sawamura, o pescador Shimabukuro, a luta com o Wally e o último pedaço das lutas do Ippo contra Alfredo Gonzalez e Antônio Guevara, o retorno de Vogue ao mundo do boxe após sua mãe morrer, todos momentos geniais e incríveis. Eu não diria nem que me incomodei com o tempo passado, mas eu me lembrei, cacete, tá enrolando tudo isso agora que tá tudo pronto, imagina quando eu chegar nos atuais. Os diálogos são simples o suficiente para você entender o que tá acontecendo sem precisar ler e reler muito. Então dá pra facilmente ler a maioria das Só olha nas figuras. lutas de uma só vez. Mas aí você lembra que todos esses capítulos não foram feitos da noite pro dia. Eu fiquei surpreso que tinha gente que não gostava do Wally e da luta dele contra o Ippo. É um lutador tailandês encontrado pelo coach do mesmo homem que treinou Brian Hawk, um dos maiores oponentes do Takamura, que ainda por cima luta de forma animalesca, sendo uma clara homenagem ao Harimau de Ashton no Joe. Perfeito, por que eu vou adiar ele? Mas aí eu fui contar os capítulos da luta. Foram 40 semanas vivendo a mesma luta. Um ano todo de publicação. As pessoas acompanham o mangá semanalmente. Há capítulos onde tudo que acontece, se você resumir, é que um personagem caiu e acompanhamos seus pensamentos enquanto ele levanta antes da contagem. Ou quando eles apenas estão conversando durante o intervalo entre rounds, ou quando eles só dão um passo pra frente mesmo. É o tipo de história onde não faz mal você passar uns bons anos sem ler. Quando as pessoas falam, mas eu vou ter que ler isso tudo, eu me pergunto que tipo de imediatismo passar o dia todo no Twitter com 500 escolhas de coisas pra ver em serviço de assinatura diluir o cérebro consumista das pessoas pra elas pensarem que o entretenimento precisa ser visto como se fosse dever de casa. Eu não tenho pingo de vergonha em dizer que eu não vejo tantos animes quanto um canal focado em anime deveria, porque isso me dá o tempo que eu quiser pra ler qualquer coisa. Uma parada dessa aproveitar. Tudo o mais rápido possível. Aproveitar. Não, perfeito, é isso aí mesmo. Um capítulo, ou pelo menos o bastante para jogar se você tá se divertindo e vai gostar mais. E assim você continua até terminar. Perfeito. Porque isso é tão difícil de fazer. É bem melhor do que maratonar. Videogame do mesmo jeito, tá? Aí vem a pessoa só quer jogar logo pra zerar e tal. Não, porra. Aproveita e pronto. As coisas e depois reclamar, que demora pra sair capítulo novo, ó, tô preguiçoso porque ele não termina logo. Eu diria pode chorar porque o autor tá cagando pro que você pensa, mas há um motivo de não haver um anime novo de Ippo todos esses anos, nesse caso. Do jeito que a história tá, mesmo se eles adaptassem tudo de forma fiel, ia ser bem fácil. O anime para no capítulo 557. Ixi, na metade então, né? De perceber o quanto a história foi alongada com as 2 temporadas de tão pouco acontecendo. Ao que ficaria ainda mais percebível se o autor encurtasse a história. O que meio que já tá acontecendo, já que por causa dos problemas de saúde de Morikawa, havia vezes que ele entregava o capítulo semanal tá calor. páginas. Ele nunca deixou de entregar, mas nesse ritmo é difícil dizer que ele realisticamente consegue terminar a obra. Em 2019, ele deu uma entrevista no aniversário de 30 anos de Hajime no Ippo, que chocou todo mundo quando ele disse que finalmente a história havia chegado na metade. O que é a metade? Aí é foda, tá na metade, sendo que o Ippo já virou campeão dos campeões. Não tem mais pra onde correr, tá em enrolação com sua porra, aí é complicado mesmo. Você tá louco, mano? Tá achando que vai ficar com 100 anos fazendo Y sem problema de saúde? A maioria dos leitores meio que enlouqueceu ouvindo aquilo, o que fez ele explicar um pouco melhor as coisas em uma entrevista seguinte, dizendo que não iria demorar mais 30 anos pra terminar a história. Ele estava se referindo aos tópicos da história que ele ainda não alcançou, que facilmente poderiam ser mostrados quando cortasse um pouco da gordura da história. Estamos agora no volume 126. Acho que estamos entre 2/3 e 4/5 da história. Talvez é importante ter em mente que a vida de um mangá no Japão não é guiada apenas pelo então tá perto de acabar, pô. autor. O feedback dos leitores também é muito importante. Eu sou o recipiente através do qual Ippo e Takamura se expressam. Então às vezes quando começa um arco de história eu não sei necessariamente para onde vou. Às vezes alguns arcos são mais longos do que o esperado. Ou encurtamos alguns arcos com meu editor se percebemos que não gostamos. É por isso que é um pouco difícil prever uma data final para um mangá como o Ippo.
Sei que não é nada concreto, mas se for pra dar uma de game theory e tentar prever quando o Ippo acabaria, dá pra teorizar um pouco, já que ele disse isso na época que estava no volume 126. Tá em E agora qual? que estamos no volume 136, os volumes têm de 10 a 13 capítulos cada, e ele lança de 2 a 4 volumes por ano, a história terminaria daqui a 22 volumes se estivermos Ixi, vai demorar. Ixi, Maria, depois vai ser por 30 anos mesmo. ou 53 se estivéssemos nos 2/3. O que traduzido em capítulos pode significar entre 220 a 286 na estimativa mais 2029. curta, 5 a 7 anos, ou 530 a 689, 13 a 17 anos na estimativa mais longa. Ainda tá longe pra caralho, mas há um motivo de eu estar mais otimista. Porque nesse Rapaz, terceiro, o cara ainda acompanha isso tudo de obra. talvez o último ato da história, o Morikawa não só É por isso que eu só gosto de começar as coisas quando eu já sei que, ó... Já tem se encerrado. apertou o passo, como a qualidade do que produziu antes. Quando pressionado a aprender técnicas novas por perder contra a Date no primeiro ato da história, Ippo decide aprender a técnica do Dempsey Roll, uma maneira de mover seu tórax que ele mais usa, né? deitado para manter o oponente no mistério de quando e onde ele irá começar a bater, enquanto usando a força de sua inércia nos seus ganchos. Essa é uma técnica real nomeada pelo seu criador Jack Dempsey. O problema é que é algo que custa muito Sei esforço lá se para o mangá de fazer. Baka acabou. Sério, tenta fazer esse movimento aqui por tempo prolongado sem ouvir seus ossos estralarem. Eu não consigo. Rapaz. E combinado com a estratégia primitiva de Ippo de apanhar até não poder mais e torcer de que seus poucos socos sejam decisivos para estraçalhar seu oponente, ele estava tomando dano demais sem conseguir se recuperar. Kamogawa estava com medo de que Ippo estivesse desenvolvendo a doença do boxeador. Não havia muitas provas nos exames, mas ainda assim não há uma forma de calcular dano físico ou mental que está acumulado para o futuro usando a tecnologia moderna. Uma hora Ippo parecia normal, mas na outra ele parecia esquisito, não conseguindo nem desenhar linhas retas. Mas sendo seu melhor Maria! boxeador junto com Takamura, Kamogawa não podia deixar Ippo desistir tão perto do Mundial. Então ele tenta fazer a luta contra Alfredo Gonzalez acontecer, alguém segundo ranking na categoria de peso pena e que também almeja lutar contra Ricardo. E depois de 7 rounds disputados, Ippo toma um contra-soco poderoso o suficiente para nocauteá-lo instantaneamente. Ele perde, seu recorde de vitórias é finalmente quebrado mais uma vez. Seu relacionamento com Kumi finalmente vai a algum lugar quando ela diz que odeia ver Ippo no boxe. Pediu... Ah, porque ele se machuca muito, né? Ela já arrisca perder o irmão para aquele esporte violento todos os dias. O que seria dela se ela perdesse Ippo também? Ippo então promete que se ele perder contra Antônio Guevara, ele irá desistir do Mundial. Tá porra, a mulher de pau dura aqui embaixo, ó. Toma. Brabo. Aí sim. Ele falou isso aí pra ela, ela ficou excitada. Por que está excitada, moça? E se aposentar. Mesmo tendo amor ao esporte e uma enorme dedicação a ele, Ippo não quer perder a sua vida. E esse é o momento decisivo do mangá. 10 meses treinando para virar o campeão não oficial do Pacífico, depois de tantas vitórias, tantos momentos, tanta prática. Esse é o clímax do mangá que todos estavam esperando. Finalmente colocando Ippo no Mundial para talvez conseguir derrotar Ricardo Martínez, que já ganhou tantas vezes a esse ponto que ele se sente preso no seu próprio sucesso. Mas lembra do que aconteceu com Aichi Date? Que não importa o quanto você treine, quantas pessoas estão do seu lado e a sua história de vida no geral, nada disso vai equivaler a uma vitória certeira. Pois bem, o Morikawa consegue reinterpretar aquela mensagem lá do passado e colocar no protagonista. Na luta, Kamogawa consegue compreender o grande erro que fez com Ippo. Ele realmente é muito simples para lutar contra alguém no Mundial. Kamogawa estava desatualizado completamente do cenário atual do mundo, porque ele havia treinado Ippo como um boxeador dos anos 40 para lutar contra o adversário do ano 2000. Ele perde mais uma vez e, cumprindo sua promessa, ele é forçado a pendurar as luvas. Ele Vixe! sente a diferença no momento Aí é complicado, pô. que vai falar com Kamogawa. Ao invés de reclamar do que ele fazia errado, como sempre fazia, pela primeira vez ele só responde com comentários positivos. Foi uma boa luta. De forma distante, fora de personagem. Foi ali que ele descobriu. Acabou. Por todos esses anos, Ippo não encontrou a força que ele queria para crescer na vida com o boxe. Ele se deixou ser estagnado assim como seu coach. Takamura sente raiva de Ippo por não aceitar que apenas demônios como ele chegam no Mundial. Frustrado que Kamogawa recebe mais atenção e afeto pelas conquistas de Ippo do que alguém que estava ali desde o começo. Não entendendo que Kamogawa tem esse apego maior pelo Ippo exatamente porque Takamura não precisa mais de aconselhamento.
E quando Takamura vê Ippo indo embora do ginásio, ele pergunta se ele conseguiu guardar algum tesouro de suas jornadas. E ao esbarrar na árvore e pegar as folhas Ele que vai caíam como nos Tá, primeiros porra, capítulos, lembrando-se de todas as lutas, encontros e amigos que fez em seus 10 anos de carreira, Legal. Ippo diz que sim, ele encontrou tesouros inigualáveis. Ah, legal. Uau, acompanhando esse mangá por apenas 4 meses, já foi Legal pra suficiente pra me caralho. emocionar. Eu só posso imaginar quem acompanhou desde o começo e como eles se sentiram, ou como o Morikawa se sentiu desenhando isso. Ele quebrou completamente a regra dourada do shonen que o personagem principal tem que ser foda e continuar sempre lutando. Sem time skip também, ainda estamos com a história dos outros sendo contadas. Mashiba, Vogue, Sendo e Wally já estando no ranking mundial para derrotar Ricardo. Todas essas histórias conseguiram ser contadas porque Ippo decidiu ir pro banco. Takamura tá no caminho do 5º cinturão e a 4ª categoria de peso. Todos eles também muito motivados e usando a falta de Ippo do mundo dos esportes para ir mais além em seu lugar. Ippo, apesar de não praticar, não deixou o boxing sair da cabeça dele, treinando com o coach e instruindo os lutadores no ringue enquanto Kamogawa se distancia do ginásio. É ali que descobrimos que Kamogawa estava realmente fazendo um trabalho horrível com Aoki Kimura e Itagaki. Deve ter um com Ippo brasileiro. dando ótimos conselhos que fazem eles ganharem com muito mais frequência. O me mostra Legal, legal. que não é uma florzinha unidimensional também, afastando ativamente os outros Seria legal se ele começasse a treinar a rapaziada também, né? Pra eles melhorar e tal. que convidam Ippo a Já que ele vai voltar de certeza, mas que ele abandonou as suas luvas. voltar, mesmo com ele mostrando melhor e aprimorando o Dempsey Roll, talvez dizendo que ela aprendeu um pouco do pessimismo que Mashiba tem. É uma resposta direta a Ashita no Joe, mostrando que o mundo anda e o quanto mudou dos anos 60 para os anos 2000 no cenário do boxe. Se Yoko tivesse conseguido convencer Joe de sair do mundo do boxe Ele não teria morrido. antes de se matar, é assim que ele estaria, confuso, sem saber o que fazer após largar o que ele mais sabe, o que ele mais amou. Então Não, acho que não é não. uma questão de se Ippo vai voltar, mas se ele vai morrer ou não se voltar até chegar em Ricardo. Talvez seja um problema pra quem quer ver a história e fique preso com 2 a 3 Vai lá, volumes fala e alguma alguém coisa. que ele não se interessa, mas a história está progredindo bem mais rápido agora. Então pode ter certeza que seja lá quando o Ippo acabar, eu espero que todos nós estejamos aqui para ver meu vídeo da conclusão da obra. Porra. Eu não acho uma coincidência que 1 ano depois de Kentaro Miura morrer, autores como Morikawa, Oda e vários outros mangakas antigos decidirem apertar o passo nas suas histórias. Assim como havia um breve Aí renascimento é de segundas foda, pô. temporadas de animes aclamados sendo anunciados. Apesar de ser triste pensar que temos que perder um gigante da indústria para a indústria tomar jeito, foi algo que me fez pensar do que seria de Hajime no Ippo se a história fosse largada hoje pela morte do autor. Seria Barão. tudo que eu falei até aqui agora irrelevante porque a história ficou inacabada? De forma alguma. Porque da mesma forma que Ashita no Joe A obra é impactou o boa, mundo dos né? mangás para sempre, Ippo conseguiu fazer a mesma coisa com o boxing. Morikawa não faz uma história na qual tantos já pararam de prestar atenção apenas por dinheiro. Ele faz por um amor genuíno ao boxe. Ele foi de um delinquente na escola que batia nos alunos a um treinador de boxing na vida real que abriu um ginásio baseado no de Kamogawa. Acaba bom. Ele fazia bullying ainda. E ainda coisou. Vida de acabando já, Barão. Hajime no Ippo. Instruindo boxeadores de verdade nas suas partidas. E isso O criador de Yu-Gi-Oh! Morreu? Eita, eu sabia não. apenas diretamente. Ainda tem boxeadores hoje no Japão que começaram a ler Ippo quando criança e hoje estão aí, mantendo a tocha acesa do cenário do esporte. É quanto ainda tem tempo para usar o Twitter para comentar dos animes da temporada. Deve ser muito bom não ter déficit de atenção. Eu demorei uma semana só para escrever esse roteiro. Porra, Ippo me motivou a voltar pra academia. Um projeto que eu queria fazer desde adolescente. Daqui a pouco eu começo a ir 4 vezes por semana no lugar de 3. E eu não sou o único Oxê, menino. caso, tem milhares de pessoas que fazem igual. Esses mangás de esporte Deve ter muita gente que praticou boxe por conta do Hajime no Ippo. são muito bons para te lembrar que você sempre tem um tempo para se melhorar. Porque você pode não ser um Goku, um Naruto ou um Ichigo nunca na sua vida. Mas quem sabe você não pode ser um Aoki, um Sendo ou até um Takamura. O bom de ser um mangá mais voltado pro realismo é isso. Não vai ter nenhuma idiotice como Ippo se transformando em El Calvo Negro para derrotar Martinez. E ele também não vai ser idiota a ponto de, não sei, introduzir um continente negro que na verdade constitui a maioria do planeta, onde todo mundo lá é 1000 vezes mais forte do que o mundo estabelecido, potencialmente aumentando o escopo da história por mais de 500 capítulos quando ele já não tem saúde para fazer Quer 10. isso aí? Ops, eu falei isso em voz alta. Quer E isso apesar de ser aí, engraçado
meu Como a irmão. história virou meio que uma recontagem do passado dos anos 90, com o mangá começando em 1989. 30 anos de publicação e eles ainda estão usando fitas VHS porque chegaram nos anos 2000 agora. Eu acredito que Ippo está em boas mãos. Em conclusão, eu desisto, tá? Eu admito. Ver tanto anime de esporte finalmente me transformou em boleiro. Tão feliz? Finalmente eu vou torcer pra Copa ao invés de rogar praga pro Bostil perder, então pode apostar que se 2022 for a vez que o Brasil ganha a merda do Hexa, Não foi. desde que eu aprendi a falar, podem vir aqui me agradecer. Não foi. Muito obrigado por ver o vídeo. Não se esqueça de avaliar, se inscrever, comentar o que achou, ver os outros vídeos Foi e bota legal. lá. Um outro aviso pra dar é que finalmente criei um server de Discord. Ih, vai O link dar. do convite vai estar nas descrições dos vídeos a partir de agora, caso você queira falar sobre animes, mangás, músicas e qualquer coisa pra se enturmar e talvez... Mas é isso, acabamos. Foi meu primeiro contato que tive com Hajime no Ippo. Eu tô ligado que tem um anime e tal, mas eu não vi nada sobre. Nada. Eu via meu irmão assistindo. E eu só olhava e ele, Barão, assiste esse anime aqui. E eu. Não. Só. Meu contato com Hajime no Ippo aí, isso aí. Vida e bom. Foi bom.